Você curte... nas últimas semanas eu tenho falado sobre filmes, né? Você curte filme, assim? Você gosta de filme? Alguém aqui teria coragem de levantar a mão assim? Gosta de assistir filmes? Pô, vai ser estranho alguém não levantar a mão. Então é melhor você que não levantou a mão, levantar. A gente vai te achar um pouco estranho. Quem não gosta de filme, né? Tem até uma galera que estuda cinema mesmo. Não sei se já está formada, mas eu acho que ainda estuda cinema e tal. Então, eu curto também. Qual tipo de gênero, assim, que você gosta? Você gosta de quê, assim? Ficção? Você gosta de drama, romance, terror? O que você curte? Ultimamente, eu tenho visto só filmes infantis. Então, o único gênero que eu vejo, né, ultimamente é filme infantil. Então, não importa qual filme seja, nem a história que se passe. Se for animação, eu tenho condições de assistir. Se não for, eu nem consigo assistir. Por exemplo, parece que vai lançar Rei Leão agora. Mas, pô, é um leão mesmo, entendeu? E aí, infelizmente, meus filhos não prestam atenção. Se fosse um desenho de um leão, eles iam prestar atenção. Mas o leão é legal assim, 2 minutos na cabeça do meu filho. Aí já acabou a graça e já não presta mais atenção no filme. É uma dificuldade que eu tenho. Só tenho assistido filme infantil e tem sido extremamente insuportável. Recentemente eu assisti um filme chamado Parque dos Sonhos. Rapaz, que filme horroroso, assim. Um filme... Não tem história, simplesmente. Eu tentei até prestar atenção. Porque, pô, vai sair alguma história daqui, não é possível. Cara, não tem história, não tem lógica, não tem nada. É só animação e musiquinha até o final, mas meu filho gosta, presta atenção e tal. Pelo menos, né, eu ainda tenho essa possibilidade de assistir alguma coisa. Eu fiquei, para você ter noção, 2 anos sem entrar num cinema, depois que meus filhos nasceram, contando meus dramas agora, vou te dar um lenço para você chorar. Eu fiquei 2 anos sem entrar no cinema, cara, 2 anos, porque nasceu meu filho, depois minha filha, e sem condições, 2 anos sem entrar no cinema. Aí, recentemente, né, comecei a entrar no cinema e comecei a ver só filme infantil. Aí, esses dias fui assistir o Dumbo, só que não é animação, né, é o personagem lá, tal, um ator. Aí meu filho já tive que sair no meio da sessão mesmo. E, infelizmente, né? E aí, essa semana, segunda-feira, eu consegui, depois de 2 anos e 8 meses, percebe que isso está gravado mesmo, estou marcando até o tempo. Depois de 2 anos e 8 meses, eu consegui, pela primeira vez, entrar num cinema sozinho com a minha esposa. Só eu e minha esposa. A gente ganhou um vale cinema depois de 2 anos e 8 meses. Aí eu assisti o quê? Vingadores Ultimato, sabendo tudo o que ia acontecer. Cara, mas aí, foi sensacional, achei sensacional. Mesmo sabendo, achei sensacional. Vou contar nada aí para não... Já contaram, mas eu não participo do grupo que conta as coisas não, vou ficar na minha. Bom, depois de todo, né, esse problema da minha vida, aí estou na expectativa que vai lançar Toy Story agora 4. Porque, pô, Toy Story é maneiro, né? E aí, eu não tinha assistido, para você ter noção. Até meus filhos nascerem, eu nunca tinha assistido Toy Story nada. Toy Story nada, não assisti nada. Aí, agora eu já assisti 1, 2, 3. Aí assisti aquele especial com dinossauros, Batalha não sei o quê, Batalhossauro. E agora tem um de terror também, que é um mini especial. E vai ter o 4, aí eu vou ter condições de assistir também. Filme de terror. Alguém curte aqui? Na moral, levanta a mão aí, ó. Uma pessoa, 2, ó, só gente estranha. Beleza? Você vê pela cara dessa galera. Você levantou a mão também? Pô, foi mal. Não. Agora já agora já aliviou. Não, que isso, nem todo mundo é estranho, né? Filme de terror, assim, eu não curto tanto. Eu já curti mais há um tempo atrás. Mas aí tem filme de terror também que não... Parece até que o filme é engraçado, né? O negócio é tão bizarro, né? Que acontece. Parece que é filme de comédia, não é de terror. Eu estou evitando esses filmes assim, estou assistindo de propósito, né? Estou assistindo só filmes infantis. Poxa, a gente vai ler um texto, cara, que parece um filme de terror. O que está acontecendo aqui no contexto, né, muito próximo que a gente já leu durante essas últimas sextas?
Jesus contou umas parábolas, entrou num barco, aí rolou uma tempestade, a gente cantou isso aqui, né? Que ele acalma o mar e tal. Então rolou uma tempestade, e aí aqueles homens que eram pescadores acharam que iam morrer, já estava de noite, então já é um ambiente sombrio e tal. No meio da tempestade, Jesus está dormindo no barco, eles acordam, Jesus vai lá, acalma a tempestade. Jesus fala com a tempestade, fala com o vento, fala com o mar, e aí tudo se acalma, e Jesus chega no outro lado desse mar, que é chamado Mar da Galileia, Lago de Genezaré. Até aí você já entendeu, não já? Então a gente vai ler o texto. Aí o texto vai continuar, está de noite, como tem que ser num filme de terror, você vê, né? Uma coisa de dia no filme de terror, é raro. Geralmente está de noite, né? Geralmente é um ambiente sombrio, e aí vai rolar essa cena aqui. É claro que, eu estou comparando com o filme para ter uma comparação para você entender, mas eu tenho certeza absoluta que isso daqui é a realidade, senão não estava aqui, beleza? Eu estava fazendo qualquer coisa da minha vida. Eu creio que a palavra de Deus é totalmente inspirada por Deus e é a verdade revelada por Deus. E creio que essa cena aconteceu como Marcos descreve. A vantagem que a gente vai ter em ler o Evangelho de Marcos agora, que essa passagem está sendo relatada também em outros evangelhos, que vai ser Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 8, coincidentemente. Mas o legal é que Marcos é o cara que mais vai detalhar o que vai rolar nessa cena. Então, assim, ele detalha muito mais do que os outros, então a gente vai ver a cena por inteiro. Tudo bem? Vamos ler aí, se você puder compartilhar com seu amigo, irmão, amiga, irmã. Vai ser maneiro. A gente vai ler então na sequência aí, depois eu vou tentar explicar. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Aí você poderia ler na nota de rodapé que tem variantes, né? Gadarenos ou Gergesenos, nomes estranhos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém. Pô, esse texto é sensacional, né? Sensacional. A gente tem uma dificuldade textual aqui, algumas que vão se apresentar e eu vou tentar explicar essas dificuldades textuais. A primeira situação é a seguinte: Jesus vem de acalmar uma tempestade à noite
e continua a noite, ele entra num território que geralmente uma pessoa do seu povo não entraria. O que é maneiro como comparação é que é tipo assim, Jesus acalmou, né, uma tempestade exterior que estava rolando ali naquele ambiente, e agora ele vai dominar uma tempestade interior que está dentro de um homem, uma legião de demônios. São duas tempestades aqui que Jesus vai solucionar. Nesse caso, o ambiente é hostil para um judeu, porque, se você perceber, tem vários problemas aqui. Existia uma situação cultural que envolve também uma questão cerimonial, que é a seguinte: Jesus está num ambiente que faz parte de uma nova colonização estrangeira. Então, assim, isso daqui era território de Israel, até que Roma toma conta daquela região, há 60, 90 anos atrás de Jesus ter nascido. Roma toma conta daquela região e aí faz o seguinte, coloca pessoas estrangeiras para colonizarem aquele lugar. Isso já é uma afronta para aquele povo, entendeu? Isso daqui é o povo de Israel, e aí Roma invade, domina aquele povo e coloca os estrangeiros ali. Ao mesmo tempo, esses estrangeiros começam a criar porcos, o que cerimonialmente para um judeu é algo também totalmente absurdo. Então, assim, na lei cerimonial desse povo, essa galera aqui, pela cultura deles, eles não comem carne de porco. E se ninguém come carne de porco, ninguém vai criar porco. Só que os estrangeiros resolvem criar porcos naquela região. Isso era uma afronta, entendeu? Então, assim, você está diante de um povo que você sabe que aquele povo ali acha que o porco é um animal asqueroso, nojento. Pensa no animal nojento aí, um bicho nojento. Alguém pensou em algum? Parece que culturalmente a gente tem problema assim com animais peçonhentos, né? Tipo uma cobra, né? Uma serpente, alguma coisa assim. A gente tem problema com isso. A gente tem problema com répteis culturalmente. Com ratos também a gente tem problema, né? Com ratos. Então era como se fosse isso. O nosso povo não come rato. De repente, se você for a um país da Ásia, os caras vão comer, lacraia, tudo bem? Barata. Pra gente, isso é totalmente nojento. Aí você imagina que, vem uma galera colonizar uma parte aqui de Niterói, né? Tem um império romano, domina essa parada aqui. Aí vem um pessoal ali para Itacoatiara dominar aquele pedaço ali. Aí daqui a pouco o pessoal começa a criar rato, barata, lacraia, serpente, sei lá, entendeu? Pra gente, uma ofensa pra gente, cara, uma ofensa, um negócio totalmente asqueroso. Jesus resolve logo para esse lugar. Ao mesmo tempo, esses caras estavam num cemitério. Percebe que diz aqui, que ele estava no verso 3, né? Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. Então, assim, era um cemitério. Se fosse um filme de terror, né? Cemitério Maldito. Tem esse filme aí, esse está sendo relançado ou já, né? Está sendo? Cemitério Maldito? Tá sendo relançado. O nome do filme é a música da banda chamada Ramones. Vocês não conhecem essa banda também? É coisa velha, gente. Desculpa. Mas eu conheço. Stephen King, vocês não sabem quem é não, né? O cara que escreve esses livros de terror e tal. Beleza. Essa parte não interessa, deixa isso de fora. O que interessa é o seguinte: para uma pessoa dessa cultura de Jesus aqui e para esses judeus que ele está levando para esse lugar, você nunca entraria num cemitério. Por quê? Quando você entra num cemitério, você se torna cerimonialmente impuro. Então, você teria que ficar afastado lá da prática da religião durante 7 dias. Entrou no cemitério, 7 dias impuro. Por outro lado, esse cara se cortava. Isso para um judeu é um negócio repugnante também. Entendeu? Mutilação. Esse homem se cortava. Você percebe que está dizendo aqui que ele se cortava com pedras? Quando sai alguma coisa de dentro do corpo de alguém, se toca no corpo de outra pessoa, pela lei judaica, você fica cerimonialmente impuro também. Então, assim, isso daqui, cara, é um horror, assim, algo totalmente imprevisível, totalmente inesperado, algo que nunca aconteceria de jeito nenhum. Tudo bem? Jesus resolve justamente encontrar esse cara. Isso não é espantoso, assim, cara? Imagina a vida desse homem, assim, era um homem possesso,
de espíritos imundos, e eram muitos espíritos. Esses espíritos imundos são demônios, é o que a Bíblia vai dizer para a gente. Então, por exemplo, se qualquer religião diga que tem contato com espíritos, a Bíblia condena isso severamente, diz que isso é abominação diante de Deus, e a gente sabe que se essa manifestação for real, se isso acontecer de verdade, tem duas possibilidades. Alguém inventar que está vendo alguma coisa, que está falando com o espírito, existe essa possibilidade. Existe a segunda, de ser verdade. Se for verdade, a Bíblia chama esses espíritos de demônios. Eles não têm outro nome na Bíblia. Então, apareceu um espírito, beleza, se apareceu mesmo, é demônio. Até aí você está entendendo? Esse homem é possesso por uma legião. Tem uma hora que Jesus diz para ele assim, aí Jesus fala com ele, sai desse homem. Aí ele diz, qual o seu nome? Jesus conversa com um demônio. Essa conversa é bem estranha também, né? Jesus conversa, aí ele diz assim, legião porque somos muitos. Sabe o que significa essa palavra legião para o Império Romano? Legião é um destacamento de soldados, o maior destacamento que existia. Sabe qual é a quantidade de soldados que tem nesse destacamento? 5.600 soldados. Então é como se esse cara falasse assim, olha, tem 5.600 demônios aqui. Entendeu? Não é um só não. 5.600. Essa questão espiritual, cara, é uma questão que eu acho totalmente relevante e é uma lição que a gente tem que levar para a nossa vida. A lição é a seguinte, existe realmente um mundo espiritual que está em guerra. Tudo bem? Isso é uma lição que você tem que saber. E se você é crente, você tem que saber que esse lado desse mundo espiritual, que é altamente terrível e tenebroso, formado por demônios, por legiões de demônios, tudo bem? Se você é um crente de verdade fiel, esses demônios te detestam, te odeiam. Tudo certo? Então, isso tem que ficar claro. A gente tem duas posições diante dessa questão espiritual dos demônios, que seria uma de banalização, a gente achar assim, essa parada não tem muita importância, e aí você achar que tudo é invenção, tudo é exagero, e que não existe demônio de jeito nenhum, e que nada disso acontece, apesar da Bíblia afirmar pra gente que isso acontece, muitas vezes. Tranquilo? Ou a segunda possibilidade é a gente ver demônio em tudo também e começar a encapetar todo mundo e querer descapetar todo mundo e fazer um circo desse negócio e ficar filmando essa parada e fazer entrevista com a pessoa e dar nome para os demônios de isso, Exu, tranca-rua, não sei o quê. Esse é o outro lado, o lado do exagero. O que a Bíblia costuma recomendar para a gente? Cara, que a gente tente enxergar esse mundo com olhos espirituais. Em Coríntios, Paulo vai dizer para a igreja que a igreja precisa ter discernimento de espíritos, isso é um dom que vem de Deus. Então, isso existe, tudo bem? E Deus precisa te dar esse discernimento, e seria legal que você orasse por isso, eu oro por isso. Recentemente, por exemplo, eu estava diante de uma situação de uma pessoa que estava com determinados problemas lá, e eu imaginei que essa pessoa pudesse estar possessa por um demônio. E aí eu conversei com essa pessoa, e eu fiz algumas colocações para essa pessoa, para ver se ela estava possessa por demônio. E eu cheguei à conclusão que não estava. Então assim, entende? Eu me enganei. Na minha cabeça, esse cara está endemoniado. E parecia que estava. E aí eu fui, confrontei o cara com a Bíblia e tal, e não estava endemoniado. O problema dele era outro. O problema dele é que ele estava sequelado por uso de drogas, ele estava num surto psicótico lá. Então, assim, é uma questão biológica, bioquímica, é uma questão natural, tudo bem? Se você consumir drogas durante algum tempo, vai ter uma hora que você vai entrar num surto psicótico, isso aconteceu com ele. Então, assim, o problema dele não era o demônio, era a cocaína que ele usava. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso achar que isso não acontece nunca. Acontece sim. A Bíblia garante isso pra gente. Isso acontece ainda hoje. Se você conversar com algumas pessoas aqui da igreja, talvez essas pessoas deem testemunhos para você de quando isso aconteceu. Eu já vi situações acontecendo assim também. O que é interessante é o seguinte, não importa se eu vi, entendeu? Não importa se você viu.
a gente também, eu acho que a gente precisaria partir por esse pressuposto também. Não interessa, cara, nosso coração é enganoso. Então, assim, não interessa o que eu acho, o que eu penso. Se a Bíblia está dizendo, é isso. Simples assim, a Bíblia está dizendo que é isso aí. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito mais na Bíblia do que no meu próprio coração. Meu coração é enganoso. Então, eu acredito mais na palavra do que em mim mesmo. Gostaria de te dar esse conselho. Beleza. Existe um outro problema nesse texto. O segundo problema desse texto é a questão dos porcos. Porque, tem 2.000 porcos lá aproximadamente. E quando os demônios pedem para ir para os porcos e Jesus autoriza, os porcos correm para o precipício. Era uma região à beira-mar, Jesus tinha acabado de sair do barco. Tudo bem? E aí é uma região assim, um pedacinho um pouco mais alto, os porcos correm e se jogam e morrem. O que é interessante é que a Bíblia não fala nada sobre isso pra gente, entendeu? A gente poderia ficar com pena dos porquinhos. Principalmente se a gente pensa naquele filme, tinha um filme antigo chamado Baby, o Porquinho Atrapalhado, que era um filme tão singelo e o porquinho era tão bonitinho. Cara, quando a gente pensa num porquinho assim bonitinho, a gente poderia até ficar com pena dos porcos. Mas olha só o que é interessante. Ninguém falou nada. Marcos não teve esse problema. Você repara que para essa cultura aqui não tem problema nenhum. Então nem precisou de explicação. Tipo assim, o cara poderia ter feito uma nota que, olha, Jesus fez isso, ele permitiu por tal sentido. Mas ele não explica isso para a gente. Quando a Bíblia se cala, a gente deveria se calar. Eu vou apresentar algumas possibilidades. Se elas não servirem, sirva o silêncio da Bíblia e o meu silêncio também, que eu não fiz tentando explicar, né? A questão é a seguinte, aqui, como esse povo tinha afrontado o povo judeu, fazendo algo totalmente contra aquela cultura, entende? É como se fosse um juízo de Deus para aquelas pessoas. Então assim, vocês estão criando porcos, e isso é uma ofensa para essa galera que nasceu aqui. Vocês vieram de fora, vocês estão criando porcos aqui, não é? Então vocês vão sofrer o juízo de Deus. Essa é a terra de Deus. O nome desse lugar aqui é Terra Santa. Vocês estão ofendendo esse povo e por conseguinte, gostaram do por conseguinte? Estão ofendendo esse Deus. Então, meu camarada, o juízo de Deus chegou para vocês. Estavam criando para assar os porcos. Não vão comer nada disso. Porcos vão morrer. Outra coisa que é a questão interessante. Esses porcos iam morrer de qualquer maneira. Porque os caras não estavam criando porco para ser amigo do porco. Isso não é animal de estimação. Entende? Por mais que no filme Porquinho Atrapalhado fosse, aqui não é animal de estimação, entendeu? Não é um cachorrinho que você está criando. Não é isso não, meu amigo. Eles estão criando para fazer torresmo. Eles estão criando para fazer costelinha com molho barbecue. É para isso que eles estão criando. Uma hora o porco vai morrer. Só que chegou a hora de morrer, meu amigo. Chegou a hora de morrer logo todos os porcos. Por outro lado, Jesus está mostrando também a ganância dessa galera. Porque você vai perceber isso no final, não vai? O que vai rolar no final? A galera da cidade vai chegar, sabendo que os porcos morreram, mas que um cara endemoniado há anos, que tentavam prender o cara com corrente, o cara arrebentava a corrente. O cara se cortava, o cara sofria, o cara cheio de tormentos. Um homem agora livre, liberto, esse homem está vestido. Perceba que ele estava nu. Olha que doideira. Além de ser cemitério de noite, um cara que se corta, um povo diferente, no meio de porcos, o cara ainda estava pelado. Jesus foi lá falar com o cara e ajudar o cara. Agora o cara está vestido. Quando o povo chega e vê aquele homem curado, o povo pede para Jesus sair fora. Jesus, não fica aqui não. E eles imploraram para Jesus, vai embora, vai embora. Eles podiam ter pensado no cara. E pensado assim, poxa, olha só o que ele fez. Ele salvou a vida de um ser humano. Tudo bem? Ele trouxe um cara de volta. O cara estava morto em trevas. O cara estava dominado por 5.600 demônios. Mas não, eles estavam pensando na grana deles, porque eles perderam dinheiro com os porcos. Então eles pensaram assim, esse cara vai dar prejuízo para a gente. Jesus, a hora que der, você mete o pé. Já que o povo pediu, Jesus atende, Jesus vai embora.
Antes disso, a gente percebe o seguinte, segunda lição aí que você vai anotar. Você não está anotando nada, né? A primeira você já não anotou, vai anotar a segunda. Olha só. Segunda lição, Jesus é infinitamente mais poderoso que uma legião de demônios, que todos os demônios. É isso que a Bíblia diz pra gente. Beleza? Então, assim, a gente que é crente, quem não é crente, tem que viver com medo. Tudo bem? Se você não é crente, está aqui, agora vai ficar aterrorizado. Mas volta semana que vem aí que a gente continua pregando para você. Cara, quem é crente está seguro em Jesus Cristo. A Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Amém? Então, se tem aqui numa pessoa 5.600 demônios, quantos demônios devem existir? Não sei, não faço ideia. A Bíblia também não fala sobre isso. Mas, cara, não interessa. O demônio não pode tocar na nossa vida. Tudo bem? O demônio não pode entrar na nossa vida, no nosso corpo. O demônio não pode possuir a gente, porque a gente é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. E onde a luz chega, cara, se dissipam as trevas. Então a gente fica totalmente seguro em Jesus, mas a gente continua percebendo, de modo não displicente, entende? Não relaxado, que existe um mundo espiritual que vai fazer de tudo para eu tropeçar toda hora, para eu cair naquele pecado toda hora, para eu levar minha namoradinha para um lugar que eu não devo levar. Beleza? Para eu responder a minha família, para eu continuar mentindo, para eu ser um trapaceiro, para eu colar na escola. Para quê? Porque o demônio quer te envergonhar, não é isso? Quer que você pense assim, poxa, realmente, né? A graça não chegou na minha vida, então eu devo me afastar, devo sair fora, devo meter o pé. Essa luta espiritual permanece. Só que o que é interessante é o seguinte, cara, essa luta já está vencida. A Bíblia vai avisar isso para a gente lá em Apocalipse. Por enquanto, os demônios não moram no inferno. Tudo bem? Aprenda isso também. Deus preparou o inferno, tudo bem, para Satanás e seus anjos e para aqueles que o negarem. O inferno existe e ele está preparado, mas os demônios não estão lá. Os demônios estão onde? Na terra. Onde eles estão? Estão agindo em todos os lugares que eles têm acesso. Está conseguindo compreender? Só que a Bíblia vai dizer em Apocalipse que vai chegar o dia em que o Senhor, pelo seu juízo, vai decretar um fim para essa história. Esse fim já está decretado. Para pensar assim, vou fazer uma ilustração muito doida, não sei se você vai entender, se não entender, paciência. Olha, tem parte só eu acho graça. Cara, Deus está fora da história, Deus está fora do tempo, Deus é eterno, tudo bem? A cronologia, o relógio, dia e noite, isso para Deus, cara, não existe. Pedro vai tentar traduzir isso para a gente, vai dizer assim, um dia para Deus, como 1000, como um dia. Qual a diferença que tem? Deus está olhando para o plano da história, fora da história. Deus está vendo Adão agora, Deus está vendo a gente agora, Deus está vendo Jesus agora, na cruz, Deus está vendo o final agora, e é por isso que ele disse que o final é assim, porque esse filme, na cabeça de Deus, eu não falei de filmes, Deus já viu o filme todo, a gente tá vendo e vivendo uma parte desse filme, que eu acho que está caminhando para o final, beleza? Se Deus quiser, está caminhando para o final. Deus quiser, vai acabar, e muito breve. E se acabar muito breve, vai ser bom demais, porque acaba toda dor, todo tormento, toda doença, todo sofrimento, e a gente vai viver com esse Deus de amor, maravilhoso, cheio de graça, e a gente vai contemplar esse Deus, e a gente vai viver, poxa, aquilo que a gente não consegue traduzir em palavras. Mas Deus já viu o filme completo, Deus já viu o final da história. No final da história é assim, todos os demônios vão se levantar, Jesus vai com um sopro vencer todo mundo. Não vai ter aquela batalha toda, tudo bem? Não vai ter aquela batalha do crepúsculo com os vampiros, com os lobos, com a filha do vampiro, com a menina que não sente nada, né? Que está triste, feliz, com a mesma cara. Não vai ter.
Como é que é o nome da menina? É o quê? Bela. É isso aí. Não vai ter. Vai ter aquela cena toda, é rápido. Um sopro, acabou. Estaremos no céu com Jesus para sempre. Tudo bem? Mas a gente tem que entender que esse reino espiritual existe, mas que Jesus é muito mais poderoso do que isso tudo, e é Jesus que reina para sempre. Por fim, o texto mostra uma lição para a gente no verso 19 e 20. Olha que maneiro, o cara pede para ir com Jesus, Jesus não deixa. Jesus dá uma missão para ele e diz assim no verso 19, ó, Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Terceira e última lição. A nossa participação nesse reino, cara, é anunciar aquilo que Jesus fez na nossa vida e como que Deus teve misericórdia de nós. E a gente confiando no Espírito Santo de Deus, a gente sabe que esse anúncio pode ser totalmente eficaz. Se o Espírito Santo de Deus tornar esse anúncio eficaz. Conseguiu entender? Essa é a nossa missão. Perceba, cara, a gente foi chamado para anunciar a vitória de uma batalha que já está conquistada. A gente foi chamado para anunciar o reino de Jesus Cristo, que já vive e reina para sempre. A gente não foi chamado para lutar, a gente foi chamado para anunciar, a gente é arauto. A gente é chamado para anunciar a vitória. A vitória já aconteceu. Beleza? A vitória já aconteceu. Quando? Na cruz do Calvário. A vitória já aconteceu. Graças a Deus por isso. Então, esse é o seu chamado hoje. Você é chamado para falar para as pessoas, cara, o que Jesus fez na sua vida? Como Deus teve misericórdia de você? Eu não sei você, mas eu vivi situações totalmente tenebrosas na minha vida antes de conhecer Jesus Cristo, de modo que eu me afundei no pecado e eu vi as trevas. Eu acredito que eu nunca tenha sido, em nenhum momento da minha vida, literalmente possesso por um espírito demoníaco, mas eu sei que os demônios me influenciavam e dominavam a minha vida, até que aos 15 anos eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. E a partir daí, eu sou propriedade exclusiva desse Deus. E a partir daí, os demônios não têm mais poder sobre a minha vida. E a partir daí, a minha missão é anunciar o que Jesus Cristo fez comigo. Transformou um mentiroso num pregador da palavra do Evangelho. Foi isso que Jesus Cristo fez comigo. Transformou uma pessoa totalmente imunda numa pessoa que pode chamar a Deus de Pai e é chamado de Filho. E é muito mais do que isso. Jesus ensina a gente a chamar Deus de Pai como meu filho me chama de pai. Meu filho me chama de papai. É assim, com essa intimidade. Não é um pai distante, não é um pai que a gente nunca conheceu, não é um pai malvado, não. É o papaizinho de dentro de casa. É como minha filha fala papai, como meu filho fala papai. É com esse amor e com essa intimidade. É essa a mensagem que Jesus te manda levar para sua casa e para as pessoas que estão próximas de você. Se a gente confiar no Espírito Santo de Deus, um dia essas pessoas serão alcançadas também. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. O Senhor é um Deus de graça e de verdade. A gente te louva. Pai, a gente crê sinceramente que a gente vivia dominado pelo pecado e pelo reino das trevas. A gente crê que a gente era seu inimigo até o dia em que o Senhor, pela sua misericórdia, quando ainda éramos pecadores, o Senhor tocou no nosso coração e a gente pôde enxergar a sua graça e a gente pôde receber o poder de ser feito filho, Pai, filho de Ti, um Pai todo-poderoso e amoroso e misericordioso e cheio de graça, um Pai com quem a gente tem intimidade para chamar de paizinho, e a gente te louva por isso, Senhor.
A gente te louva porque o seu Espírito Santo tocou no nosso coração e fez essa mensagem real. Senhor, faz com que a gente tenha oportunidade de compartilhar o teu evangelho e aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida com as pessoas que não te conhecem, para que elas venham a te conhecer e venham a conhecer essa realidade de amor que a gente vive hoje, que é tão segura e tão maravilhosa, em saber que a qualquer momento nós nos encontraremos contigo e nós te amaremos para sempre. Em nome de Jesus a gente te ora, amém.